Queridos, estou muito feliz em estar aqui celebrando a Jesus. Estou muito feliz porque o Senhor tem nos sustentado, porque o Senhor tem a cada dia confirmado a palavra dele sobre as nossas vidas. Então, eu creio que nada é por acaso. Tudo o Senhor tem um propósito, e aquilo que nós fazemos e aquilo que nós colocamos diante de Jesus, Ele tem confirmado. Mas nós precisamos ser diligentes e responsáveis com a palavra de Jesus, com aquilo que Ele tem colocado sobre as nossas vidas. Amém? Então, quero trazer uma palavra poderosa, uma palavra de Deus sobre a sua vida, para a minha vida também, porque agora que Deus até colocou ali no meu coração, porque hoje foi um dia que era para eu reclamar, muito, demais. E o tema hoje é: não reclame do lugar aonde Deus te colocou. Porque hoje eu tinha um convite para pregar na nossa igreja lá em Mogi, e aí acordamos de manhã, nós estávamos lá no aniversário do pastor Fred em Bertioga. Acordamos de manhã, viemos embora. Eu falei, 6 horas a gente sai. De madrugada, né? 5 horas da manhã. Levantamos, saímos. Eu falei, vamos chegar lá a tal hora, 8 horas aqui, e nós vamos... a Kelly tinha um compromisso de mãe também, né? Que tinha ali com a Valentina, ela tinha uma cantata e eu não podia. Aí eu falei, eu te deixo em Cotia, eu vim de Bertioga, te deixo em Cotia e eu volto para Mogi para pregar. Falei, amém, glória a Deus e tal. Aluguei um carro ontem, vamos, e glória a Deus, e vai, é uma bênção. E saímos de lá às 8 não, chegamos aqui às 8 horas. Me arrumei, tomei um banho e saí. Quando eu chego ali na Granja Viana, o carro, eu falei, Jesus, obrigado. Mas ali no momento eu estava focado, eu falei, não vou reclamar. E a gente... ali na agitação, eu falei, para quem eu ligo, o que eu faço, para onde eu vou? A enfermeira Kelly falou, o carro quebrou, não vou conseguir e tal. Eu liguei para o pastor Fernando, segura aí, mas eu vou. Porque na hora eu pensei em desistir. Eu falei, não vou não. Não, estava longe, o carro quebrou, como é que vai ser? O guincho ia demorar 2 horas para chegar. Eu falei, não, eu vou desistir, não vou embora. Mas o Espírito Santo, não, você não vai desistir, você vai. Eu falei, glória a Deus, tá bom, fomos. Aí ligo para um, ligo para outro. Lembrei, o pastor Wanders, pastor, o senhor está trabalhando? Não, o senhor pode aqui fazer um Uber para nós? Pode, vamos embora. E fomos fazendo reunião dentro do carro, irmão. E foi grande bênção, porque Deus foi abrindo, Deus foi alinhando, e foi muito bom. Chegamos lá e eu ligando para o pastor, mandando mensagem, segura aí, conta testemunho, milagre, cadeira, levanta, não sei, cara, faz aí porque a gente está chegando. E eu consegui chegar, e foi um derramar tremendo na presença de Jesus, amém? E aí eu voltei, depois eu larguei o carro lá no posto, falei, depois eu resolvo isso aí e tal. Enfim, cheguei, chamei o guincho, ele foi, devolvi o carro, vim para cá, eu falei, eu vou direto para a igreja. Então, não repara não, se você sentir um cheiro, não, desculpa. Que a gente está desde manhã, mas não reclame do lugar de onde Deus te colocou, porque se Ele te chamou, Ele vai te pôr à prova, amém? Então, em todo lugar nós louvaremos a Jesus. Então, quero agradecer a oração de vocês, a vida do pastor Wanderson, que ficou ali comigo, né, a gente ficou quase o dia todo, né, 8, 9 da manhã até 2, 3 da tarde, foi muito bom aquilo que Deus derramou ali naquele lugar. Então, que você esteja preparado e pronto para os processos do Senhor. Abra aí 2 Samuel, capítulo 4. 2 Samuel, capítulo 4. Glória a Deus. Segundo Samuel, capítulo 4, versículo 4. E conta a história de um rapaz chamado Mefibosete. Se você vai ter um filho, você já tem um nome para escolher, chamado Mefibosete. E ele tinha um parente que chamava Isbosete. Olha só, o tio dele chamava Isbosete. 1 Samuel 4:4 diz assim, quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade.
Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete, ou seja, sua babá, o pegou e fugiu. Mas ela estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Olha só, 5 anos de idade, teve que fugir, não tinha mais ninguém, nenhuma família, e ele ainda ficou manco. Aí eu quero que você vá lá em 2 Samuel 9, versículo 1. E disse, 2 Samuel 9, versículo 1: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para que lhe apresentasse a Davi. O rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, ele respondeu. E o rei perguntou-lhe: resta alguém ainda da família de Saul para quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Aí ele disse: há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Ele respondeu: onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Versículo 5: então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o seu rosto em terra. Mefibosete? Perguntou o rei Davi. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Aleluias. Aqui conta a história de Mefibosete, mas nós temos que voltar um pouquinho e contar a história de Saul, o primeiro rei de Israel. E aí vem Saul, Jonatas, e Saul ele foi ali levantado como rei, e ele diz, e conta a história que Saul ele não foi tão agradável a Deus assim. Mas você vê que toda a história dele, tudo aquilo que ele fez de mal foi acontecendo, e assim Deus levantou um rei chamado Davi. Deus ungiu, e ele tinha um filho chamado Jonatas, e Davi era muito amigo de Jonatas, e vice-versa. E eles ali, então Jonatas sempre falava para ele: olha, o meu pai quer te matar, o meu pai isso. Então Deus estava guardando a vida de Davi já. E ali tinha Saul que ainda perseguia Davi. Mas com o passar do tempo, Saul, ele diz a história que ele se suicidou, ele se matou. E aí o Jonatas morreu, os seus tios morreram. Conta mais a história que até os servos de Davi foram lá e degolaram o outro parente de Saul, e sobrou apenas Mefibosete, que era o herdeiro, né? Por vamos dizer assim, por direito era o herdeiro. Mas Deus tinha levantado Davi. Mas em toda circunstância, em tudo aquilo que aconteceu, a babá dele pegou e falou assim: cara, as pessoas aqui estão olhando Mefibosete, sobrou só ele, eles vão tramar alguma coisa para também matar Mefibosete. Aí que ela pegou ele, escondeu e saiu correndo, foi para onde for, ela não quero nem saber, sem destino e sem rumo. Mas elas foram para aí o que acontece? Nessa correria, ela deixou ele cair, ele quebrou as pernas, e aí ele ficou manco. Agora, sem família, sem pai, sem mãe, sem vô, sem parente nenhum, sem descendência, sem herança, sem reino, sem legado, e ainda ficou manco. Você fala. Aí ele vai para uma terra, que é agora onde a gente vai começar aqui a explanar, que Lodebar era uma terra que ela poderia ser considerada naquele tempo o pior lugar do mundo, da época, porque era um lugar seco, um lugar árido onde não dava nada, onde as pessoas, você não vê caravana aqui, vai assim: não, vamos para Lodebar, vai ter uma caravana para Israel, mas nós vamos passar em Lodebar antes. Não tem. Sabe por quê? Porque é um lugar que não se dá nada, não é um lugar aprazível aos olhos. É a mesma coisa que você falar assim: não, eu vou sair daqui e vou morar no deserto, vou morar na África Central, não sei, um lugar onde aí é ruim, ou no sertão do Nordeste, aonde as condições são precárias. Mas
ele foi para lá e ele ficou ali. Então Lodebar não foi utilizado como uma arma do inimigo, mas sim como um esconderijo para guardar um príncipe em vida. Sabe por quê? Porque lá em Jerusalém queriam matar ele. Lá em Jerusalém queriam matar Mefibosete, mas a babá dele pegou e levou ele para lá. E às vezes Deus vai usar, ninguém fala o nome dessa babá ou dessa cuidadora, mas às vezes Deus vai usar alguém desconhecido para levar você ao seu destino profético. Mas às vezes o seu destino profético não é agora, naquele momento. Às vezes você tem que passar por um processo. Às vezes as pessoas querem te matar, às vezes as pessoas querem te derrubar. E aí você está nesse lugar, ai Jesus, igual hoje a gente podia reclamar, né? Falar, Senhor, por que isso? E tal, cara, eu estou vivo, estou bem, estou respirando, minha família está bem, estava em casa. E eu agradeci ao Senhor, sabe por quê? Porque poderia ter acontecido com a gente na estrada, porque o carro faltou o freio. Na hora que eu entrei no posto, assim, o carro faltou o freio. E poderia ter acontecido comigo na estrada. Então eu agradeci ao Senhor, eu falei, obrigado, porque foi comigo e eu estava a 20 por hora. Você entende que nós não podemos reclamar das situações, porque Deus sempre está cuidando de nós. Deus sempre está conosco. Então ele pegou e tirou Mefibosete, a babá dele pegou e levou para um lugar, mesmo que distante, mesmo que aparentemente aos olhos parecia ruim, mas ali se tornou um esconderijo, porque ninguém ia imaginar que ele iria para aquele lugar. E aí ele foi. Às vezes Deus vai te levar para esse lugar que nunca fez parte do seu planejamento. Você acha que Mefibosete na hora de fugir falou, não, vamos para Lodebar? Ele planejou isso? Não. Alguém falou para ele, vamos para lá? Falou, não. Sabe que nem sempre Deus vai te dar uma escolha. Às vezes você precisa ser expulso de um lugar, expulso de uma situação onde você não queria sair. Às vezes a gente está preso em coisas, em situações, e Deus está falando para você, olha, sai. E você, não, mas veja bem, sabe como é que é tão bom aqui, mas vão te matar. Não, mas eu sou o príncipe. Mas às vezes estão tramando contra você, estão tramando contra a sua vida, contra a sua família. E às vezes Deus está falando para você, larga essa situação, larga isso, larga o que é de Deus para pegar o que é de Deus. Larga o que é de Deus para você viver o destino profético que o Senhor tem para a sua vida. Porque tem coisas que às vezes você acha que é de Deus, mas não é sua escolha. Deus tem algo poderoso, Deus tem promessas, tem, mas tem um tempo para que a gente possa amadurecer essa promessa. E o que eu estou colocando aqui, cuidado para nós não reclamarmos do lugar onde nós estamos, porque, como eu falei, pode ser um esconderijo. E às vezes a gente pode culpar Deus e falar, Senhor, mas olha só, está aqui. Deus pode falar, você não sabe o quanto eu já te livrei. Você não sabe o quanto eu já te livrei, quanto eu te protegi. E você está reclamando do lugar onde Deus te colocou. Deus está reclamando porque Deus te pôs aqui. Você está reclamando porque você está vivendo essa situação. E Deus está falando, você não sabe o quanto eu já te guardei. Deus me guardou nessa situação, guardou a minha família, guardou a minha casa. Eu poderia ficar bravo, né? Meu Deus do céu. Porque aconteceu antes, porque eu fui lá buscar o carro e não tinha o carro. E eu falei, eu preciso do carro, porque eu preciso ir embora. E ela falou, eu tenho esse. Eu falei, tá bom, então vai. Então vai. E fomos. Mas aí ainda ela falou, ai, desculpa moço. Você que tá... Eu falei, não estou bravo não. Ela falou assim, mas você foi muito educada. Eu falei, não estou bravo. Eu só estou entendendo a sua situação aqui, você está me ajudando. Glória a Deus, e fomos. E eles foram tão solícitos comigo. Mas porque eu não murmurei, não reclamei. Por quê? Porque Deus sempre vai nos colocar em lugares improváveis, lugares onde você acha que você não vai florescer, e Deus vai colocar você nesse lugar para você florescer, para você se preparar, para você se recuperar, para você de repente ter uma visão diferente. Deus vai te transicionar, mas nós precisamos estar atentos. As pessoas, as conexões que chegam ao nosso lado. Às vezes é alguém tão simples que você fala, mas pode vir alguma coisa daí? Pode. Esse alguém pode trazer uma palavra. Hoje no final do culto, lá em Bertioga, em Mogi, vem um irmão simples, de dentro lá da cozinha. Ele veio correndo, pastor, eu preciso falar com você. Tá. Ele veio assim, me entregou uma palavra, e eu falei, glória a Deus.
é confirmação daquilo que eu já havia recebido, da palavra que eu já havia recebido. Ele não me conhece, eu nunca tinha visto ele, mas ele trouxe uma palavra muito pontual daquilo que Deus já tinha falado a meu respeito e a respeito daquilo que ele tem sobre a minha vida. Mas às vezes a gente quer ficar nesse lugar, às vezes a gente quer ficar em um lugar que Deus não preparou para nós, mas às vezes é melhor nós ficarmos guardados em Lodebar do que morrer às vezes em Jerusalém. Às vezes a gente quer coisas grandes, e Deus fala assim: cara, eu quero você no simples, quero você no secreto. E quão difícil é nós dobrarmos o nosso joelho e nós orarmos e buscarmos a Jesus. Quantas vezes nós temos feito isso na nossa casa? Quantas vezes nós temos aberto a nossa Bíblia, ou dobrado nosso joelho em oração e falado: Senhor, obrigado pelo dia, estou intercedendo pelo irmão, orando pelo outro, lembrando. Porque é no secreto, porque é onde ninguém vê, porque na igreja todo mundo está vendo. Aí a gente chega: amantíssimo, poderoso, eterno Pai, seja tal. Quem é desse tempo vai lembrar aí, o pastor Vandes. E às vezes a gente quer aparecer, e Deus fala: eu te quero no secreto. A gente quer estar em Jerusalém com todas as pompas, e Deus fala: eu quero você em Lodebar, quietinho, escondido. Eu quero você quieto, eu quero você para mim, eu quero ter intimidade com você. Sabe por quê? Porque às vezes o inimigo vai trazer situações para você, para que você chegue ao topo, para que engrandeça o nosso ego. Olha só, Jesus ficou 40 dias no deserto jejuando, certo? Jejuando e orando. E aí chegou o diabo e falou assim, depois desses 40 dias levou ele ao topo do mundo. Olha, tudo isso eu vou te dar, se você prostrado me adorar. Mas é melhor ficar 40 dias no deserto com Jesus do que 1 minuto com o diabo no topo. E às vezes esse 1 minuto é assim, ó, pum, e a gente perde a bênção. 1 minuto é assim, pum, aconteceu. E você fala: o que adiantou os 40 dias no deserto? Porque às vezes a gente quer o topo. Vai chegar no tempo certo. Mas o problema não é o lugar onde Deus nos coloca ou a situação, mas sim como nós olhamos para eles, como nós olhamos as situações. Eu estava conversando com o pastor Wanderson no carro, e a gente veio ali compartilhando algumas coisas, e ele falou assim e a gente falando: olha, existem situações ou dogmas ou coisas que colocam sobre a nossa vida, que nos limitam de ver e de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Sabe por quê? Porque a gente coloca Deus dentro de uma caixinha, ou a gente põe um valor no que você tem sonhado, o que você tem buscado, o que Deus colocou no seu coração. Até como nós aqui, seres naturais, pessoas humanas que trabalhamos, que pagamos nossos impostos. Às vezes você tem um sonho, mas qual é a nossa mentalidade? Qual é a nossa mentalidade primeiro? Se você quer um carro ou uma casa, o que você vai olhar primeiro? O preço. Você olha o preço, você não olha o prêmio, você olha o preço. A gente olha o preço: mas é tão caro. E Deus fala: Deus é o dono do ouro e da prata, Ele pode te dar. Aí você fala: não, mas é tão caro para mim. Você fala: não, está aqui, é baratinho, eu posso te dar. Por quê? Porque o nosso sonho está atrelado a um preço, e Deus quer nos dar a promessa. Lembra daqueles Josué e Caleb? Foram lá e eles espiaram a terra e viram: a terra é muito maravilhosa, é boa e tudo mais. E eles falaram: nós vamos entrar lá e nós vamos derrubar os gigantes e tal, e nós estamos animados. Os outros voltaram: mas os caras são grandes, não vamos não, e para não sei o que. Ele falou: não, cara, a gente vai lá e a gente vai acontecer. Sabe por quê? Porque eles estavam olhando a promessa, eles não estavam olhando a dificuldade. Sabe por quê? Porque Deus já tinha dado na mão deles, era só eles tomarem posse. Então às vezes a gente está olhando as coisas, as situações, a gente está olhando da maneira errada. A gente não está olhando aquilo que Deus fez, ou que Deus é poderoso. A gente está olhando na nossa visão: isso tem um preço, é muito caro. Caro foi o que Jesus pagou na cruz do Calvário. Aquilo foi caro, que nós não temos dimensão e nem como pagar. Aquilo foi caro. Então quando nós estamos olhando o lugar de uma forma diferente, queridos, nós vamos começar a tirar tesouros debaixo da areia. Nós vamos começar a descobrir coisas que nós nem imaginamos, promessas que Deus tem para nós, que às vezes nós enterramos, porque nós achamos que o lugar não é um lugar de bênção. Enquanto nós olhamos para o lugar que Deus nos colocou de maneira errada, nós não vamos ser felizes nele.
Enquanto nós olhamos para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso trabalho, para a igreja, para o lugar onde Deus nos colocou de forma errada, se a gente olha tudo, não tem dificuldade, mas não vem, nós nunca seremos felizes. Sabe por quê? Porque eu e você somos seres humanos, nós temos erros e defeitos e dificuldades, mas o que nos une é um propósito. O que nos une é o amor de Jesus. Então se nós estamos aqui, nós vamos florescer, nós vamos batalhar, nós vamos andar na mesma frequência, nós vamos caminhar diante de um propósito. Sabe por quê? Porque esse lugar aqui não é um clube que nós viemos aqui no final de semana e nós vamos lá cumprimentar o irmão e nós vamos... Não é. Aqui é a casa de Deus, é a obra de Deus, é o propósito de Deus. E se nós andarmos nessa frequência, querido, diz assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus Cristo. Aleluias. Não prevalecer, mas para isso nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar juntos. Não importa o lugar, não importa a situação. Hoje nós vimos algo, testemunhos tremendos que tem acontecido lá com os nossos irmãos em Mogi, e eu fico muito feliz, e é milagres que Deus tem derramado sobre a vida deles. Mas uma coisa nós notamos, e nós saímos de lá concordando seriamente numa coisa: eles são unidos. Os caras vão para cima, os caras são faca nos dentes, eles arrebentam. E nós temos que ser assim, servos do Senhor, vamos para cima, não importa o lugar, não importa a situação, não importa a geografia, se Deus nos colocou aqui, nós vamos florescer e nós vamos ser felizes. Se nós casamos com a pessoa que você escolheu, seja feliz, busque direção do Senhor. Mas não, cara, olha, ela é uma serva do Senhor, ele é um servo do Senhor, e Deus vai fazer algo nesse negócio aqui. Por quê? Porque nós temos que olhar com a visão que Deus nos deu, e não com essa visão aqui humana. Com a visão do Senhor, vamos colocar os nossos óculos espirituais, para assim nós podemos ser. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos um lugar da forma errada, sem a direção de Deus, nós sempre vamos reclamar. Você pode sair daqui e ir numa igreja X e chegar lá e você vai reclamar. Você pode mudar de uma casa para outra e você vai chegar e vai falar: tem goteira, não sei o que, tem isso, o piso, você vai reclamar. Você pode sair de um casamento e você pode entrar em outro casamento. Essa pessoa também vai ter defeito, essa pessoa também vai ter as coisas. E aí a gente esquece de olhar para nós mesmos e fala assim: cara, eu também tenho defeitos, eu também sou ser humano, eu tenho que olhar de maneira diferente. Nem sei porque Deus está me levando a falar isso. Jesus, não estava nem nada nisso aqui. Sabe por quê? Porque a murmuração impede o milagre de Deus em nossas vidas. A murmuração, ela impede. Mefibosete, ele tinha todos os motivos para reclamar, para maldizer Deus e não acreditar em Deus. Ele estava pagando o preço por tudo aquilo que de errado o seu avô tinha feito. Mas ele tinha culpa? Não. Ele nem conheceu o avô direito, tinha 5 anos. Ele nem conheceu, ele saiu. Quer dizer, pegaram ele e saiu. Ele nem conheceu o avô, mas ele estava pagando por tudo aquilo que o avô tinha feito. Mas Deus tem uma história de restauração sobre as nossas vidas. Deus tem algo poderoso sobre as nossas vidas. Ele tem promessas sobre as nossas vidas. E ao invés de nós olharmos somente para o que é negativo, para aquilo que é errado, ou para aquilo que nós vemos como dificuldades, vamos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluias. Em Salmo 119, 50 diz assim: tua promessa renova as minhas forças, Ele me consola na minha aflição. Deus nos consola. Em Salmos 28, 7 diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo, com todo o coração eu confio nele, e o Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz, e eu canto hinos em seu louvor. Aleluias. E nós cantaremos hinos em louvores ao nome de Jesus. A nossa jornada nunca vai ser fácil. Deus nunca disse que ela ia ser fácil, mas também Deus disse que nós nunca estaremos sozinhos. A palavra de Deus, ela diz que uma mãe pode esquecer do filho, mas
eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Aleluia. Você pode declarar assim, ó: eu sei, declare, eu sei que não estou sozinho, que o meu Redentor vive, e Ele me guarda, e todos os meus inimigos podem vir por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Eu vou permanecer, eu vou persistir, e não vou parar. O Deus que me fez a promessa vai sustentá-la até que ela se cumpra. Aleluias. É ser resiliente, é o que? É estar firme. E a resiliência é a arte de nós suportarmos a pressão, é a capacidade que a gente tem de suportar enquanto estamos esticados, sem romper. Isso é ser resiliente. Eu estou sendo esticado, meu Deus do céu. Permaneça no lugar onde Deus te colocou, fique firme. Se Deus está te transicionando de um lugar, se Deus está te transicionando de uma posição, se Deus está falando para você: olha, estou te expulsando da sua geografia e te levando para uma geografia que você fala: mas eu não escolhi, eu não queria estar lá, eu não planejei estar lá. Mas se Deus te colocou lá, é lá que Deus vai te proteger, é lá que Deus vai te guardar, é lá que Deus vai te levantar. Porque tinha um príncipe numa terra de Lodebar que ninguém estava nem aí, e tinha um príncipe lá. Tinha um príncipe, e você e eu, nós somos príncipes, nós somos herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, amém? Então nós precisamos ser resilientes, nós vamos persistir naquilo que Deus nos chamou, é sermos imparáveis. Em Salmos 37, versículo 3, diz assim, ó: o Senhor firma os passos de um homem bom, e se agrada do seu caminho. Quando nós assim persistimos, quando nós assim insistimos. Mas às vezes nós estamos insistindo em algo que surgiu da nossa cabeça, e às vezes nós desistimos das promessas que Deus nos dá, do destino profético que Deus nos dá. Aí vem uma coisa na sua cabeça, Deus falou algo para você, Deus confirmou algo para você, Deus reafirmou, trouxe um elefante cor de rosa, branco, azul, amarelo para você, e falou assim: essa aqui é a promessa, e você vai viver e tudo mais. Aí chega um filho do desavisado, não sei das quantas, chega para você e fala: sabe o que é? É difícil, você não vai alcançar não. Pregação do pastor. O pastor pregou para mim hoje no carro. Vai, desiste, cara, você não pode. E é isso que tentam colocar em nós. Fala: não, você não vai conseguir, você não vai alcançar, você não vai. E a gente aborta aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Se Deus colocou algo em você, se Deus fez um plano para você, permaneça. E às vezes esse algo na sua cabeça pode vir até às vezes com uma promoção, como algo que você fala: nossa, uau, agora eu vou chegar lá, vai ser tremendo. Deus falou isso para você? Deus colocou paz no seu coração? Então faça. Mas se Deus não colocou, não faça. Não faça aquilo que Deus não te pediu para você fazer. Então, que você ande nos caminhos do Senhor, porque Ele fala assim, Ele firma os passos de um homem bom. Aí no versículo 24 ele diz assim, mas se você cair, não ficará prostrado, porque o Senhor segura pela mão. Quando nós estamos de mãos dadas com Jesus Cristo, queridos, nós podemos até tropeçar. Sabe uma criança, quando a gente conduz uma criança, às vezes ela cai, e ali ela cai, e a gente às vezes está até arrastando, né? E sai assim, ela rala o joelho um pouquinho, chora, mas ela está aqui. Por quê? Porque levanta, e assim Deus conosco. Nós temos que segurar firmes na mão de Jesus Cristo, amém? O início de nossa jornada, às vezes, parece ser tão gloriosa, e às vezes a gente fica se lembrando do nosso passado, daquilo que a gente foi, daquilo que a gente poderia ser, mas ela não pode ser mais gloriosa do que o final dela. Porque o Senhor diz que Ele tem pensamentos de bem para nós, pensamentos de vocês prosperarem, de vocês serem frutíferos. Mas quando nós ficamos olhando para aquilo somente que nós vivemos, para aquilo que foi, aquilo já se foi, e Deus tem algo poderoso daqui para frente.
Nós falamos hoje sobre um exército poderoso que se levantou e ele teria glórias maiores do que ele teve no passado. Mas sim, aquele homem precisou obedecer à voz de Jesus e profetizar diante de uma palavra que Deus estava sobre ele. E ele assim profetizou e aconteceu. Por quê? Porque ele profetizou a ordem do Senhor. Amém? Aleluia. Porque ele diz assim, ó, em Eclesiastes 7:8, diz assim, ó: o fim de uma coisa vale mais do que seu começo. Eclesiastes 7:8. O fim de uma coisa vale mais do que seu início, do que seu começo. Então não importa como você começou, importa como você vai terminar. Como você vai chegar diante de Jesus e falar: Senhor, eu estou aqui. E o Senhor diz assim, ó: vinde, filhos, vinde, entra no meu reino, entra no meu gozo. Tem uma casa linda e maravilhosa para você. Como nós cantamos aqui, além do rio azul, você vai ter ruas de ouro e você vai viver com Jesus Cristo. Mas nós temos que ansiar por isso e não desistir no meio da jornada, no meio do caminho. Então, mas para nós sermos constantes, Deus nos chama para nós sermos constantes. Mas nós somos inconstantes, e essa inconstância, ela envergonha o Evangelho. Por quê? Porque às vezes nós podemos ficar conhecidos como alguém que começa algo e não termina algo. E sabe, queridos, que você vai ser muito mais conhecido ou visado, ou às vezes até criticado, por aquilo que você não terminou do que aquilo que você começou. Se você começou algo e não terminou, com certeza vão falar: ah, mas não termina nada, ah, mas não fez, ah, mas naquilo. E Deus está chamando para você: olha, levanta e vai, continua, faça aquilo que eu te chamei para você fazer. Sabe por quê? Porque nós ficamos olhando para Deus como alguém insuficiente, que Deus que não pode fazer, que Deus que não pode agir. Sabe por quê? Porque nós ficamos agindo ou achando que Deus só age naquilo que está faltando. E Deus não age, não trabalha com o que está faltando, Ele trabalha com o que nós temos. Deus trabalha com o que você tem. Deus trabalha com o que você tem. Sabe que Jesus chegou lá e não perguntou para os discípulos: olha, está faltando alguma coisa aí? Os discípulos chegaram para ele e falaram assim: olha, Senhor, o povo está com fome, o povo precisa comer. E Jesus falou assim: o que vocês têm? Ele falou assim, ó: 3 pães e 2 peixes. Ele falou assim: daqui. Deus trabalha com o que tem. Elias não perguntou para a viúva: o que falta aí na sua casa? Ele perguntou para ela: o que você tem em casa? O que você tem em casa? O que você tem para oferecer a Jesus? O que você tem para entregar a Jesus? Deus trabalha com o que nós temos. Não é na falta, é o que nós temos. Ah, Senhor, mas é tão pouco. É este pouco que Ele vai multiplicar, é este pouco que Ele vai trabalhar. Sabe por quê? Porque assim não seria milagre, seria obra da nossa mão. Seria algo que a gente tem. Ah não, Senhor, eu tenho muito, estou aqui, Jesus, tá. Mas quando nós temos aquele pouco, quando nós temos aquela pequena fé, quando nós temos aquele, sabe assim, se eu não estou aguentando mais, mas Senhor, eu vou persistir, eu continuo acreditando. Ah, queridos, é aí que o milagre do Senhor vai se manifestar. Sabe por quê? Porque a glória é dele e não nossa. Não é nós que fazemos, é sobre Ele, é sobre o que Ele faz sobre as nossas vidas. Amém? Então nós não vamos parar. O problema é que às vezes nós olhamos só o que está faltando e não valorizamos aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Às vezes a gente só olha: não, mas está faltando, mas não está acontecendo, mas isso, e Deus colocou algo poderoso sobre você e você fala: a gente não valoriza. Eu conto isso, que a Kelly falava para mim, falava assim, olha, ela contou o testemunho dela, e ela fala: não, olha, eu era assim, e eu estava lá, e Deus veio, me resgatou, e hoje, né, a gente conta o testemunho que está envolvendo a família e tudo mais. E aí eu falava para ela: mas eu não tenho testemunho. Aí ela falou: não, por quê? Porque eu nasci num berço evangélico, eu vim. E ela falou: não faça isso e tal, e eu sempre tinha isso comigo. Mas eu ouvi um dia um pastor falando assim, ó: não menospreze o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Não é porque você nasceu e teve a graça de nascer em um lar evangélico, aonde foi ali professado, onde você cresceu ouvindo a palavra de Jesus, que Deus derramou menos sangue ou mais sangue. Não, Ele derramou o sangue por todos nós.
Então eu e você somos preciosos. Não importa se você nasceu no lar ou não, não importa. Importa que Deus te resgatou e que você ergueu a sua mão para Jesus e Ele te aceitou, Ele te buscou e te resgatou, e Ele colocou na mão assim, ó: e ainda que eu caia, o Senhor me segura pela mão. Aleluia. O que Deus vai usar, Ele já colocou em nós. Nós já temos isso. Imagina Adão, lembra de Adão? Adão colocou lá o Adão bonitão, Jardim do Éden. Deus criou os animais, os seus parzinhos e tal, bonitinho. E estava lá Adão, olhando tudo. E aí ele ficou muito triste, que ele falou assim: eu não tenho uma companheira. E aí, né, conta a história que ele ficou triste. Mas ele não imaginava que o que ele precisava estava dentro dele. Então, o que você precisa está dentro de você. Porque Deus pode usar um pequeno pedaço, Deus pode usar algo muito pequeno para transformar em algo poderoso, glorioso e maravilhoso. Então tudo aquilo que você tem, coloque diante do Senhor. Amém? Aleluias. Nós às vezes sonhamos com algo grandioso e ficamos nós aqui esperando ele chegar, algo acontecer. E Deus está querendo nos dizer para nós sermos felizes com o que nós temos, com aquilo que Ele colocou sobre as nossas mãos. Lá em Filipenses 3,16 diz assim, ó: tão somente vivemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Andamos de acordo com aquilo. Eu alcancei algo hoje, eu vou andar, eu vou continuar. Mas às vezes a gente quer, não, eu estou chegando lá na frente. Não, cara, é um passo de cada vez. A gente chega lá. É de quilômetro em quilômetro que a gente chega lá. É de pouquinho em pouquinho que a gente chega lá. É de tijolo em tijolo que a gente vai chegar lá. Hoje nós podemos ser poucos, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo muito maior sobre nós. Se assim nós cremos e andarmos juntos nesse mesmo propósito, nessa mesma frequência, amém? Quantos sonham aqui em ter uma igreja poderosa, maravilhosa, com muitas vidas e almas salvas para Jesus? Não é para nós contarmos números, não, é para nós trazermos almas para Jesus, amém? E assim eu profetizo que nós viveremos isso nessa cidade, nesta igreja, que nós alcançaremos aquelas vidas que necessitam de ser resgatadas em nome de Jesus. E eu e você, nós somos esse agente, essa babá que vai pegar essa pessoa de repente e levar para a terra de Lodebar. Talvez aqui seja o seu Lodebar, o meu Lodebar, não sei. Mas Deus quer nos fazer felizes neste lugar, neste tempo, nessa estação. Às vezes pode estar tudo turvo, mas Deus quer nos fazer felizes, e o sol vai florescer nessa estação, porque nós somos plantados junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria e no tempo certo. Mas também tem um versículo que diz que nós daremos fruto do tempo e fora de tempo, porque é Deus, Ele faz como Ele quer e na hora que Ele quer. Aí você fala, mas não é tempo de maçã, e Deus fala, nasça maçã, você vai dar maçã. Mas está tudo difícil aí fora, da coisa, a economia, e Deus fala, você vai prosperar. Mas eu estou desempregado, mas Deus vai fazer você uma estratégia nova, e Deus vai te fazer prosperar, Deus vai te sustentar. Mas nós precisamos estar arraigados nele, andarmos com ele. Então não importa, não reclame daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Às vezes a gente pode achar que é um lugar, é uma estação, não é uma geografia, não. É a sua visão que precisa ser alterada. É você olhar para Jesus. Eu olho para os montes, da onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Você pode agradecer o nome de Jesus por isso? Aleluias. Glória a Deus. Nós precisamos andar de acordo com aquilo que nós alcançamos. Por quê? Porque nós somos fiel no pouco, sobre o muito Ele vai nos colocar. Porque o ser vem antes de ter. Nós precisamos primeiro ser servos de Deus, ser filhos de Deus, para assim nós termos as promessas dEle, nós recebermos as promessas dEle. Às vezes a gente quer ser antes de nós, a gente quer ter antes de nós sermos.
Precisamos ser servos de Deus para nós assim desfrutarmos daquilo que o reino de Deus tem. Então, o que te move não é o que você tem, o que te move é o que você é diante do Senhor. E você é filho de Deus, você é príncipe e princesa do Senhor. Então, não espere nada para você ser feliz. Seja feliz hoje com o que você tem, com aquilo que Deus te deu. Seja feliz, seja agradecido. Em Colossenses 4 diz que nós devemos orar ao Senhor, estar com os nossos corações atentos e agradecidos. Colossenses 4:1, você pode pôr aqui, Lu, por favor? Colossenses 4:1. É um versículo poderoso, que diz assim, que nós devemos que orar, mas nós devemos estar com, assim, senhores, deem... 4:1? Ah não, acho que é 4:3. Aqui, isso. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta e nos traga essa mensagem. É quase isso. Se você conseguir achar para mim, por favor, é Colossenses 4, alguma coisa que está aí. Enfim, é o 4. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Não é o 4 também. Glória a Deus. Leia Colossenses inteiro. Eu me confundi. Leia Colossenses inteiro. Vai acontecer. Oh, glória. Aleluia. É que eu estava lendo Colossenses. Eu não sou bom de endereço, tá? Então eu leio Colossenses. Está lá, irmão, em Colossenses. Eu sei que está aí. Amém? Por quê? Porque Deus quer usar os improváveis. Deus quer usar aquilo que o mundo acha que não vai acontecer. Mefibosete, cara, era alguém que era um príncipe, mas ele não tinha condições nenhuma. Às vezes o milagre não é uma cura. Às vezes o milagre é Deus te sustentar. Deus está cuidando de nós. Amém? Então, o que nós temos que permanecermos unidos na graça, porque é na comunhão dos irmãos que Deus ordena a bênção. E o que eu estou falando de comunhão, pastor? Sabe por quê? Porque um ministério, porque uma casa, porque um processo não se constrói na individualidade. Tem muitas pessoas que têm muito talento, mas não conseguem valorizar os relacionamentos. Às vezes é alguém que é poderosa e que ela vê, mas ela não tem relacionamento nenhum, nem com Deus. Porque ela se acha tão bom, que ela até esquece de Deus. Não é tão bom que até o couro faz mu. Quem lembra dessa? Nós temos que valorizar os relacionamentos, aquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. Eu tenho certeza que ali o Mefibosete, ele foi levado para uma casa, para um lugar. E ele ali, essa pessoa cuidou de Mefibosete. E essa pessoa foi uma conexão. Aí lembra quando, lá em Samuel 9, quando ele fala assim, Davi fala, tem alguém ainda para eu honrar? Olha, tem sim, e ele está lá na casa do fulano. Vai lá, ele está lá, cuidou dele. E eu tenho certeza que aquela pessoa também foi honrada. Sabe por quê? Porque ela cuidou de um príncipe, porque ela cuidou de alguém que tinha herança, porque ela cuidou de alguém que estava ali pronto para receber aquilo que o Senhor tinha. O que seria de Paulo sem Barnabé, sem Timóteo, sem tantos outros que andaram com ele? O processo que José passou e pessoas que se conectaram, que levaram ele ao destino. José foi vendido pelos seus irmãos, jogado dentro de um poço. E aí passou quem? Os ismaelitas. Ismaelita não se dava com os hebreus, porque um era filho de Isaac e o outro era de Ismael. E os irmãos estavam brigados, então toda a sua descendência, até os dias de hoje, que a gente vê lá na Palestina o que está acontecendo, é reflexo daquilo que aconteceu lá atrás. Então, os ismaelitas levaram ele para o Egito. E você acha que José falou assim, eu vou lá para o Egito e aí desistir, a promessa? Não, ele chegou lá, ele conheceu um cozinheiro, conheceu alguém que era lá. E lembra quando foi lá? Não, cara, eu lembrei, tem um cara lá que sabe interpretar sonhos. Tem, chama ele lá. E quando chamou, queridos, aí vem o que? A manifestação do Espírito de Deus sobre a vida de José.
Então não importa se você está numa prisão, não importa se você está numa geografia que não é muito favorável, importa é a promessa de Deus fluindo dentro de você, viva dentro de você, porque quando chegar alguém, essa conexão que às vezes nem tem um nome, ele vai se lembrar de você. Olha, eu lembrei do fulano, eu lembrei do ciclano, eu lembrei da Maria, do João, eu lembrei de cada um, e Deus vai te usar conforme Ele quer, segundo o propósito e a promessa que Ele colocou. Mas nós não podemos desprezar essas conexões. Há pessoas tão simples que às vezes elas vão te dar um destino tão grande, mas nós não podemos desprezar essas conexões. Amém? Deus vai levantar pessoas para nos ajudar, seja com recursos, seja com talento, seja com conhecimento. Ele vai colocar essas pontes no seu caminho, que vão te levar até o seu destino. Eu estava conversando com o pastor Fernando, e ele falando sobre o processo que eles estão lá, de mudança de prédio, e era um prédio muito grande, que seria lá para 40 mil reais, e ele falou, meu Deus, a gente quer, e a gente estava ali profetizando, porque a igreja deles está crescendo muito, e não está cabendo, e ali foi, e ele chegou para o dono e falou assim, olha, eu ofereço 15 mil, não, 15 mil, e fez a proposta, o dono aceitou. Ah, então, mas eu quero uma carência de 18 meses. Eu não vou pagar nada 18 meses. Tá bom, beleza. Aí, só que assim, precisava pagar, ele falou hoje, precisava pagar o primeiro aluguel, que é para imobiliária. E isso é processo, e precisa acontecer. A imobiliária também não ia, ser flexível nesse ponto. E Deus levantou recursos e pessoas, e chegou, e eles pagaram lá 15 mil reais do primeiro aluguel do salão. Isso está acontecendo em tempo recorde. Aí ele falou assim, roubaram toda a fiação do prédio, é um prédio muito grande e tal. E aí ele conhece, uma pessoa chegou até ele e falou assim, pastor, eu preciso almoçar com você e tal, eu preciso falar com você. Ele achou, não, o cara era dono de uma empresa de fio e tal. Ele falou, de repente o cara vai facilitar os preços, pra gente. Ele falou assim, pode ficar tranquilo, porque toda a fiação eu vou dar para a igreja. Você entendeu o que é milagre? É quando nós deixamos de olhar para aquilo que falta e nós olhamos para aquilo que temos, para aquilo que o Senhor nos deu. E eu tenho certeza que Deus tem derramado sobre a vida deles, e Deus vai derramar sobre as nossas vidas também, porque Ele derramou uma graça poderosa sobre este lugar, sobre esta casa. Então você abrace este local, abrace essa casa. Ah, mas aqui é a única porta. Não, o caminho é Jesus. O caminho é Jesus, nós estamos aqui apenas como ferramentas. Mas se Deus te coloquei como propósito, se Deus te coloquei como essa ferramenta, flua no nome de Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que você vai viver uma nova estação, um novo tempo sobre a sua vida. Muitas pessoas podem ser atingidas beneficamente, podem ser salvas, porque você assim teve a sua vida transformada também. Você vai ver, vamos lá, porque Deus vai trazer algo poderoso sobre a sua vida também. Talvez é um empurrãozinho que a pessoa está precisando para que ela rompa, para que ela vença, para que ela se reerga. Mefibosete era manco, era coxo, ele não conseguia andar, e alguém cuidou dele, levava para lá, levava para cá, e trazia, e levava, e acontecia. E esse alguém, ele cuidou até que o rei o chamou e falou assim, tem alguém ainda que eu possa honrar, eu vou te restituir todas as terras do seu avô, e você vai assentar na minha mesa. Então não importa se você foi quebrado, se você foi machucado, se você está num lugar onde está parecendo tudo ruim, o Senhor se lembra de você. O Senhor, Ele te guarda, o Senhor, Ele te guia, o Senhor, Ele te consola, e Ele vai te sustentar. Então não fique prostrado, não fique triste. E a gente não vê em nenhum momento Mefibosete reclamando, ele apenas ficou em silêncio. Mas teve um momento que ele falou, porque teve alguém que queria fazer mal contra ele, Ziba, até Ziba que a gente cita aqui no texto. Ziba, ele queria meio que enganar Davi, mas aí teve um momento que Mefibosete foi lá e falou assim, olha, tudo que ele está falando aí é mentira. Tudo que ele está falando aí não é verdade. No tempo certo nós vamos falar, e Deus vai nos dar a oportunidade de nós falarmos. Então não fique triste, porque eu não consegui. Amanhã você vai. Permaneça até que a promessa se cumpra. Amém? Então eu quero aqui concluir dizendo que Deus tem algo
poderoso sobre a sua vida, porque Ele nos resgata e nos põe assentado à mesa dEle. Nós podemos até começar em Lodebar, mas nós não vamos terminar em Lodebar. Nós vamos começar às vezes em Lodebar, mas nós vamos nos assentar à mesa do Rei. Aleluia, essa mesa que nos traz dignidade, que nos traz identidade, que nos põe como servos, como príncipes novamente no lugar aonde nós fomos formados. Aleluias. Então não perca Jesus de vista, olhe para a situação com os olhos de Jesus Cristo. Profetiza, fala assim: não está acontecendo, mas vai acontecer, em nome de Jesus. Não está acontecendo, mas vai acontecer, porque profetizar é declarar aquilo que ainda não aconteceu, e é profetizar a palavra. Senhor, se é na tua palavra que o Senhor disse que vai acontecer, é porque vai acontecer. Aleluias. E nós precisamos estar nessa mesma unção, nessa mesma proporção, porque Ele é poderoso para fazer tudo o que nós nem pensamos ou imaginamos. Amém? Precisamos nos entregar a essa graça, sermos humildes, termos tempo com Deus a cada dia, não desanimarmos, pois Ele vai nos levantar segundo o seu propósito e segundo aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. As promessas que Ele tem, Ele vai cumprir. E tenho certeza que Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Ele vai levantar pessoas para te ajudar. Em 2 Samuel 9 diz que Ziba, o mesmo que queria ludibriar lá Davi, Ziba falou: não, tem lá alguém ainda que é herdeiro, alguém que é herdeiro, alguém que faz parte do reino. E Deus, tenho certeza que Ele vai fazer isso sobre a sua vida também. Amém? Quantos creem nessa palavra em nome de Jesus? Diga amém, aleluia. Nós assim, Senhor, profetizamos, Pai, que nós viveremos um tempo poderoso do Senhor, que não importa, Senhor, a geografia, não importa a situação, não importa o lugar, mas importa é a promessa que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai. E nós vamos olhar e nós vamos ter uma visão, Pai. Jesus, segundo a Tua vontade, segundo a Tua palavra, Jesus. E assim nós profetizamos, Pai, que nós viveremos, Jesus, ainda este ano, Senhor, as promessas que o Senhor tem sobre as nossas vidas, Pai, e que não vai ser o tempo caótico, Senhor, que vai nos moldar, mas vai ser a Tua promessa, Senhor, que o Senhor fez sobre as nossas vidas, e assim nós viveremos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluias. Aleluia. Quero que você se coloque em pé.